Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou 3 pontos importantes no Brasileirão no domingo, dia 4, ao vencer o Flamengo por 2-1 no Mineirão, né? Vamos conferir mais um corte que a mídia esportiva está falando nessa segunda-feira pós-jogo da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você já deixe seu like e se você não é um inscrito, já se inscreva no canal e deixe aqui os seus comentários sobre essa vitória sensacional do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Gabigol, que estrela! O cara é diferenciado, não é? O Cruzeiro fez uma excelente partida diante do Flamengo em casa com seu torcedor e ganhou no finalzinho, gol de rebote de pênalti do Gabigol, 2-1 pra cima do Flamengo, que não foi malvadão não, hein? A euforia de um gol marcado nos acréscimos. Mas quem balançou as redes não comemorou tanto. Gabigol não era um personagem qualquer. Multicampeão pelo Flamengo, Gabigol entrou em campo apenas aos 42 minutos da etapa final. Pouco tempo para jogar, né? Mas o suficiente para garantir uma vitória do Cruzeiro contra o rubro-negro depois de 7 anos. Do banco de reservas, Gabigol viu Caio Jorge arriscar de fora da área e surpreender o goleiro Rossi. 1-0 Cruzeiro. Característica minha ali é velocidade, consegui uma mudança de direção rápida também, ganhei a marcação e chutei forte. O atacante quase fez o segundo, mas a bola explodiu no travessão. Quem marcou foi o Arrascaeta, ajeitada de Gerson para o uruguaio, que mandou no ângulo para deixar tudo igual. É a lei do ex funcionando no Mineirão. Veio o segundo tempo e Rossi começou a fazer grandes defesas. O Matheus Pereira tentou. O Wanderson também ficou no quase. Neste lance, o goleiro argentino pegou o chute de Matheus Pereira e o rebote de Caio Jorge. Cássio também apareceu bem neste cabeceio de Bruno Henrique. O jogo caminhava para o empate, até que os 3 jogadores do Cruzeiro que entraram nos minutos finais deram novos rumos para a partida. Bola se cruzou e Eduardo sofreu pênalti de Léo Pereira. Gabigol com a bola. Na cobrança, Rossi defendeu, mas o atacante aproveitou o rebote. Gol da vitória cruzeirense, de quem fez história com a camisa do adversário. Todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já, então meus amigos estão lá, todo mundo está lá. Então é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas futebol é assim. É inevitável, tenho muita estrela, não é possível. A alegria dos cruzeirenses tomou conta do Mineirão com o apito final. Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados. Eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação, ainda assim foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Sim, o Gabigol acabou sendo o personagem da partida, mesmo entrando no finalzinho do jogo. E é aquele cara que, quando tem oportunidade, ele aparece, ainda mais contra o Flamengo. Ele estava guardando essa. E fora isso, o Cruzeiro se apresentou muito bem. Renata, se apresentou muito bem. O Gabigol dispensa comentários sobre a questão de ter estrela, né? Até porque no momento tão decisivo da partida, no final do jogo, ele entra, né, nos minutos finais e tem essa grande responsabilidade de bater um pênalti contra o seu ex-clube, né? O seu ex-time, na verdade o time que ele torce, time de coração. Mas o que chama atenção é a partida do Cruzeiro.
a ordem que o treinador deu para o Cruzeiro e a humildade que o Cruzeiro tá. Então não tem esse estrelismo, a vaidade foi jogada por terra ali, por isso que o Cruzeiro cresceu, né? Então parabéns à equipe do Cruzeiro, parabéns ao Gabigol e acima de tudo, Cássio, parabéns porque com toda humildade pegou tudo e está sendo uma das principais peças, né, do Cruzeiro nesse momento de virada do Cruzeiro. Vou deixar o comentário do Edu Dracena para o final aqui. Ronaldão, aproveita o gancho do Cicinho. Cássio precisava um desabafo há poucos dias, muito emotivo. Nem todo mundo gosta da verdade emocional no futebol. E ele foi corajoso. E parece que depois que ele se aliviou, que tirou esse peso, o futebol do Cássio cresceu também. Sempre assim. O gigante de Minas tem um gigante no gol também. Porque o maior de Minas é o Cruzeiro lá, né? Verdade é essa. Você tá provocando o Everton. Atlético. O Galo é o maior de Minas. E o gigante seguiu o meu passo também, que eu saí do Corinthians também fui para o Cruzeiro. E ele tá pegando muito, pegou muito. Se o Gabigol fez a diferença lá no ataque, se o treinador fez a diferença no vestiário, o Cássio fez a diferença ali. Pegou as duas do jogo. E duas bolas dificílimas que ele fez, a defesa que fez o Cássio. Então, parabéns a você, gigante, porque você está no maior de Minas. É isso. Boa. Edu, tá legal essa briga da artilharia aí, pela artilharia do campeonato. O Arrascaeta vem liderando, mas o Caio Jorge, não apenas porque foi definidor nessa partida, porque fez gol também outra vez, mas é um jogador que ele disse, eu tô com confiança, tô partindo pra cima. O que mudou no Cruzeiro? Foi a saída do Dudu? E 7 jogos, né, do Caio Jorge, 6 gols, né, Renato? Para você ver a confiança que o atleta tá, né? E não é de agora, desde o ano passado também ele vinha fazendo bons jogos, gols importantes também para o Cruzeiro, né? Eu acho assim, o treinador Léo Jardim achou o time do Cruzeiro, né? Você vê as ideias, você vê que não tem ali vaidade, você vê que os jogadores tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo e com as vitórias, isso fica mais tranquilo, Renato, para você jogar e você vê que o ambiente, você vê, ó, depois do jogo, todo mundo se abraçando, comemorando com a torcida e isso faz com que reflete dentro do campo, né? Um jogador olhando para o outro, sabendo o que tem que fazer e isso, a cada jogo vai passando, vai trazendo uma confiança e outra, jogar contra o Flamengo, um dos melhores elencos do país, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e você jogar dessa forma, isso te credencia e te dá mais motivação para você continuar trabalhando. E o Gabigol não reclama de ficar no gol, né? No banco, aliás, de ficar lá esperando. Enfim, agora é o seguinte, goleada no sábado. Cruzeiro e Flamengo é o assunto agora aqui no F360. Vamos ouvir alguns personagens do jogo. Olha o Gabigol ali, com a camisa azul, fez história. Vamos lá. Disse aos jogadores agora 2 minutos atrás. Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo, somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeira, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Professor Celso Dariunzelt. O Felipe Luiz, obviamente, abatido, não está acostumado o Mengão a sofrer derrota. De vez em quando vai ter. Mas não é o fim do mundo. Primeiro foi um belo jogo, né? Um jogo... Jogo de bola, foi? Jogo de bola, com muito jogador de bola. Um deles é esse que você está vendo aí, o Caio Jorge. Faz mais um golaço e depois faz o K. Aí o Arrascaeta faz um golaço. O Cássio teve uma participação muito importante nesse jogo. Então não é terra arrasada para o Flamengo. E tem o Gabigol, né? O Gabigol, ele nem escalado estava, mas as imagens, a torcida fazendo gestos, as placas de hoje tem gol de Gabigol, tudo conspirava para que o Gabigol realmente fosse
o astro desse jogo, né? Mas a lei do ex veio antes, né, prof? Ficou golaço do Arrasca. O maior artilheiro do novo Mineirão. E tapa do Arrasca. Foi contido na sua comemoração. Faz um campeonato sensacional, Arrascaeta, né? Melhor jogador do Brasileiro. Eu acho que é algo muito parecido, guardadas as proporções e diferenças entre esses 4 times, com o que aconteceu na derrota do Palmeiras para o Bahia. São times parelhos nesse sentido. O Cruzeiro está se tornando um time de futebol. O Cruzeiro está se tornando um time coletivo. E ontem venceu também por isso. O Felipe Luiz fala que foi um jogo taticamente, reconhece isso, né? Taticamente interessante do seu adversário, que se não chega a ser um Flamengo, foi montado para estar perto disso. Então, o Cruzeiro atinge um momento como time de futebol que permite o Flamengo não achar que essa derrota é terra arrasada. A gente estava comentando aqui, tem gente criticando o Felipe Luiz e suas alterações e suas opções. Até o Léo Pereira também voltaram a falar do Léo Pereira. Eu acho que é muito cedo para tudo isso. O Flamengo continua sendo o time importante que é, o time de peso que é nesse Campeonato Brasileiro. E foi uma vitória merecida muito pelos méritos do Cruzeiro, né? Você vê que o Jardim ficou louco, foi para a galera, né? Festa bonita e merecida do Cruzeiro depois do jogo. Eu acho que o Cruzeiro resolveu os seus problemas. Uma vitória daquelas marcantes, uma vitória para pontuar um momento de crescimento do Cruzeiro, um momento de tentar se recolocar no cenário de protagonista do futebol brasileiro, que ele por tanto tempo ocupou. Ele pega o líder do Campeonato Brasileiro, um time que vinha de uma goleada de 4-0 sobre o Corinthians semana passada, e ganha, mas não ganha por acaso, ele ganha merecendo ganhar o jogo. O Cruzeiro mereceu ganhar do Flamengo. Isso é muito importante, é muito forte, é uma vitória que dentro de um cenário cruzeirense significa muito, não só pelos pontos, mas pela forma como foi construída, um time sólido, um time coeso, um time muito competitivo, que supera uma semana difícil, que foi a semana que marcou a saída do Dudu, uma das estrelas que tinham sido contratadas para essa temporada, que reafirma uma maneira de jogar que começou a aparecer de forma mais clara no jogo com o Bahia, quando também contra um grande adversário. O Bahia é um excelente time. O Cruzeiro ganhou com autoridade, 3-0. Depois ganhou do Vasco no jogo que ele tirou de Minas, levou lá para Uberlândia, né? Uberlândia. Mas ganhou o jogo lá também. E agora é o grande jogo, porque ele enfrentou um Flamengo que parecia, né, indomável, um Flamengo que parecia um time inacessível. Alguns jogos parece mesmo, aquele contra o Juventude, aquele contra o Corinthians. Então, e aí essa é a grande questão, aí virando para o lado do Flamengo. Porque o Flamengo perder um jogo, eventualmente, até é possível, é normal, mas o Flamengo perder o jogo como perdeu ontem, sendo inferior no jogo, sendo controlado pelo Cruzeiro, isso mexe na alma daquela torcida que estava muito tranquila, que estava muito à vontade, que estava muito confiante. Não, esse time vai, esse time... Aí, de repente, o Cruzeiro vem e fala assim, peraí, dá para ganhar do Flamengo jogando melhor que ele. Que o Flamengo tinha perdido outro dia para o Central Córdoba. Que é o adversário essa semana, né? Exatamente. Que vai jogar lá na Argentina. Que tinha feito o Central Córdoba fez uma boa partida no Maracanã e... Assim como o Cruzeiro fez ontem, especialmente no segundo tempo, subiu marcação contra o Flamengo e assim controlou o Flamengo, e a maioria não faz isso por medo, só que era uma derrota que, saiu, depois o Flamengo voltou a vencer. Ontem foi uma derrota que o Cruzeiro foi melhor. E isso liga a luz de alerta no Flamengo. É claro que, assim, o Flamengo é muito louco, porque mesmo numa semana em que ele deu uma aula de futebol no Corinthians, tinha gente reclamando do Felipe Luiz, né? Sabe, é difícil exigência entender. Alta, isso tem um lado bom também. A exigência alta, mas às vezes exagerada, né? Corinthians, e os caras estavam ainda, porque isso, porque aquilo. Essa cobrança em cima do Léo Pereira, que é excelente zagueiro, excelente jogador, Léo Pereira. É algo, assim, às vezes tem gente que espera Agora, a forma como o Flamengo perdeu ontem, você vai procurar entender. O próprio Felipe Luiz saiu do jogo dizendo, não, vou olhar agora o videotape para entender. Antes de pensar no próximo jogo, eu vou entender o que aconteceu hoje. Porque ele, ao final do jogo, não estava entendendo. Essa é uma questão. Onde foi que o time dele falhou?
eu acho que falhou acima de tudo porque o Cruzeiro conseguiu ser mais intenso que o Flamengo. Essa é uma questão. O Cruzeiro conseguiu... E o Flamengo que poupou o time titular no jogo com o Botafogo da Paraíba para chegar forte no Cruzeiro. E não foi suficiente. O Cruzeiro ganhou numa estratégia de ser um time mais competitivo, mais forte fisicamente, que ameaçou o Flamengo, tanto no momento em que baixou a sua marcação no primeiro tempo, o Cruzeiro marcava mais no seu campo de defesa e assim abriu o placar, né? Uma bola roubada pelo Romero, Lucas Romero, ele roubou um passe que era do De La Cruz, e aí fez o toque para o Caio Jorge fazer o gol. Isso marcando atrás. Golaço do Caio Jorge. No segundo tempo, o Cruzeiro sobe a sua marcação. E da mesma forma, ele consegue controlar o Flamengo. Então, é o Flamengo que é controlado nos dois cenários. Isso deve ter deixado uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz e da torcida do Flamengo como um todo. A gente estava falando da festa bonita, merecida, o Leonardo Jardim, o Gabigol, aquela interação legal com a torcida depois da vitória. E dá uma olhada nessa tela. Fazia quanto? Vocês têm ideia de quanto tempo que o Cruzeiro não vencia o Flamengo? Você tem ideia, Pelo brasileiro? Eu tenho quase 10 anos. Eu ouvi na transmissão. Ó, primeira vez desde agosto de 2018. Como era o mundo na última vez em que o Cruzeiro havia vencido o Flamengo? O Cruzeiro jamais havia sido rebaixado. Esse pessoal da produção pega pesado também. Precisa lembrar isso para o torcedor da Raposa que está feliz hoje? Flamengo tinha apenas uma Libertadores, agora tem 3. Não era campeão brasileiro desde 2009 e da Copa do Brasil desde 2013. Nunca havia sido campeão da Supercopa do Brasil e nem da Recopa Sul-Americana. Gabigol estava no Santos, em 2018 estava mesmo, e ainda não tinha jogado pelo Flamengo. Pedro estava no Fluminense, começando sua carreira. Caio Jorge tinha 16 anos. O Caio Jorge tinha 16 anos, treinava, provavelmente jogava na base do Santos com a coordenação de Bebel. De Abel Verônico, meu pai estava lá na base do Peixe. E já falando bem do menino. E está feliz hoje de ver o Caio Jorge. Tenho certeza que Bebel, lá em Santos, está feliz de ver o Caio Jorge, de ver o Yuri Alberto, de ver o Gabigol. Todos que passaram com ele lá. Podia ser isso mesmo, porque nesses 7 anos entre os grandes clubes brasileiros, o Flamengo foi o que mais cresceu em termos de administração, de títulos, de tudo, e o Cruzeiro foi o que mais caiu, no sentido de que esse é o tempo que ficou na Série B. Chegou no fundo do poço, mas está renascendo. Começou com o Ronaldo, né? Mas ontem eu vi muito mais mérito no Cruzeiro do que demérito do Flamengo. Inclusive, essa história do que o Flamengo não foi nulo na partida, o Cássio trabalhou muito. E é uma outra coisa a favor do Cruzeiro, né? Esses jogadores de quem se cobrava. Eu acho que o Cruzeiro resolveu sua vida com a saída do Dudu. O Cássio voltou a ter uma boa produtividade. O Gabigol tem uma postura... Mas o Cássio voltou a jogar bem por causa da saída do Dudu? Isso tem ligação? Não necessariamente. Não, mas né? Sobe o Cássio, sobe o Gabigol, que fez uma opção diametralmente oposta do Dudu. Ficar quietinho, aceitar e esperar, né? Os dois eram cobrados, porque quando a gente falava esse time que tem o Gabigol e o Dudu, eles eram os símbolos da coisa que não andava. E é um time mais coletivo. Hoje é um time com pegada, é um time competitivo. Não é um time que as grandes estrelas passaram a resolver. Também, o Caio Jorge está jogando muita bola. Esse rapaz, nessa posição em que ele joga e a necessidade que o Brasil tem de centroavantes, eu acho que é uma grande notícia para o futebol brasileiro. O futebol que o Caio Jorge está demonstrando. Tanto que, mais uma vez, a segunda grande partida seguida dele, né? Contra o Vila Nova, ele faz 2 gols antológicos. Não foi contra o Vila Nova que o contra o Bahia ele já tinha ido muito bem. O Gabigol participa de um... Sim, o Vila Nova, o Gabigol dá uma das assistências para um golaço que faz o Caio Jorge, que vive um grande momento. Tem a ver com o que o professor está dizendo, não tem, professor? Do Gabigol aceitar e colocar na cabeça dele que é mais coletivo e que ele pode ajudar o time e o Caio Jorge. Depois do jogo até aqui no Cruzeiro é irretocável. Como ele fez com o Pedro em 2022, não é? Depois do jogo com o Vila Nova, o Gabigol fala de fazer uma dupla com o Caio Jorge, que ele gosta sempre de ter um parceiro e que ele enxerga no Caio Jorge esse parceiro hoje. Então já entende que o Caio está numa grande fase, é difícil disputar posição com o Caio, então quer jogar junto. Só que aí essa posição é hoje do Matheus Pereira.
que tem características diferentes do Gabigol. Ele jogou contra o Vila Nova na posição do Matheus. Ontem ele ficou no banco para o Matheus jogar. E o Matheus jogou bem. Fez uma bela partida. É um jogador que tem a capacidade de recuar um pouco mais, né? De inverter uma bola, de também finalizar de média distância. Ele não está brilhando, mas ele ontem funcionou bem para o time. Esse é meia mesmo, né? Esse é meia mesmo. Meia que você espera de um meia. Um grande jogador. E aí, muito mérito do Leonardo Jardim, óbvio, né? Em tudo que está acontecendo no Cruzeiro, porque é ele quem banca a punição ao Dudu. E eu acho que a punição do Dudu, ela funciona internamente como exemplo, né? E aí tem o posicionamento diferente do Gabigol, que ele percebe, opa, não dá para adotar esse caminho aqui, é melhor eu buscar participar, ajudar o grupo. E ele ajuda o grupo, ele entra no jogo com o Vila Nova, joga bem, tem uma boa atuação, dá assistência, quase fez um gol. E ele volta para o banco, fica na dele e entra, eu acho assim, ele entra já com 42, quase 43 minutos do segundo tempo. A gente está vendo a imagem ali, ó. Tem jogador que ia entrar de bico. Talvez até o Gabigol num passado aí, né? E o Leonardo Jardim fala para ele, você vai ter uma bola. Tem que resolver uma bola. Teve duas, né? Porque teve o pênalti e teve o rebote do pênalti. Tem uma chance e você vai resolver. O técnico fala para ele. Se o técnico fala para ele isso, é porque está bem no relacionamento, né? Tanto que depois eles se abraçam. Então, isso tudo mostra um momento muito bom do Cruzeiro, que encontrou uma maneira de jogar. É claro que vai oscilar, tem muita coisa pela frente ainda, mas, enfim, está buscando um time coeso. O Cruzeiro ontem, Abel, deixa eu pegar meu caderninho aqui, que eu anotei. Vai lá, eu ia te falar uma outra coisa sobre o Gabigol. Mas... Não, só para não mudar o assunto, tem que virar a página aqui. 11 finalizações na direção do gol. Foram 17 no total, 11 na direção do gol. O Flamengo tinha, nas 6 rodadas anteriores, sofrido 10 finalizações na direção do gol. Então, ontem... 10 juntando várias rodadas? Juntando todos os outros jogos. Eram 6 jogos. 10 rodadas. Eram 10 chutes sofridos na direção do gol. Ontem foi uma a mais. 11 finalizações na direção do gol. E o Rossi fez, né? E aí, consequentemente, o Rossi fez ontem 9 defesas e, somando os jogos anteriores, tinha feito 8. Ou seja, mais da metade dos chutes que o Flamengo sofreu no campeonato contra o seu gol e das defesas de seu goleiro aconteceram no jogo de ontem. Olha essa na trave. Aconteceu. Achei interessante que você colocou aí, lembrou que o Gabigol disse, dias atrás, que ele gosta de ter um companheiro no ataque, que de repente seria legal ele fazer a dupla com o Caio Jorge. E você disse assim, pode ser uma maneira inteligente dele tentar cavar um lugar no ataque, já que o Caio Jorge não vai sair agora. Pode ser. E a chegada dele tinha abafado muito o Caio Jorge, que no final do ano passado começava a encontrar o seu espaço e teve que esperar o Gabigol não dar certo para ele voltar a ser titular. Por outro lado, em favor do Gabigol, a história. Porque desde aquele Santos de 2015, por exemplo, passando pelo Flamengo, ele sempre foi bem com um companheiro. O Santos de 2015, que chega à final da Copa do Brasil, ele jogava com o Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira era o mais centralizado. No Flamengo, histórico de 2019, ele joga com o Bruno Henrique. Ele era o mais centralizado, mas em vários jogos eu lembro que eles investiam, se movimentavam. Né? Um dava assistência para o outro. Depois com o Pedro também, em 2022, quando o Bruno Henrique estava machucado. Então, faz parte da história do Gabigol, talvez, ou provavelmente não é só ele querendo... Claro que ele quer cavar um lugar para ele, mas isso não tem a ver com a história dele? Tem todo sentido. Muito, né? Tem todo sentido, ele é um parceiro. Agora, nesse momento, ele vai esperar um pouquinho. Claro que pela temporada que a gente tem, né, um calendário muito puxado, tem várias competições ao mesmo tempo, então tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. Ele não vai ser o titular absoluto por enquanto, ainda é Matheus Pereira e Caio Jorge. Tem muito jogo hoje. Então, mas como tem muito jogo, ele vai jogar. Por exemplo, no meio de semana agora tem jogo de Sul-Americana. Provavelmente ele vai ser titular. Tem muito jogo e tem muita mudança no meio do jogo. Pode ser ele com o Matheus Pereira também. Em alguns jogos, descansa o Caio Jorge, joga ele centroavante, o Matheus Pereira um pouquinho mais atrás. Depende do momento do jogo, do adversário. Se você for perguntar, eu não me lembro qual é a idade, mas é muito novo, é jovem. Se você for perguntar para o Caio Jorge, para 99% dos jogadores, ainda mais com uma sombra de um Gabigol,
você quer ser poupado? Ele vai falar, não, professor, quero jogar todas. Nessa fase, metendo gol. Já que eu não volto. Você acha que ele vai... Mas eventualmente vai ficar fora. Um Gabigol babando ali, ele vai falar, não, deixa eu jogar todas. Não, Caio Jorge tem 23. E hoje é mais negócio pro Gabigol tentar disputar ali uma vaga com o Matheus Pereira, e até são características diferentes, mas com o Gabigol vindo de trás, do que com o Caio Jorge. Porque ali na do Caio Jorge, a ideia do Leonardo Jardim é alguém que pressione muito a saída do adversário. E o Gabigol não tem essa capacidade, não é da característica dele. Agora, se ele puder ficar como o Matheus Pereira no momento sem a bola, ele é até mais poupado do que o Caio Jorge. Ele não precisa fazer tanto trabalho de recomposição. E o Gabigol tem boa técnica, né? Para tocar bola, para meter bola, dar passe para gol. E tem mais poder de finalização que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, às vezes, até peca muito em rabiscar demais, em tentar um último passe quando poderia finalizar. Então, pode ser um jogador interessante para o Leonardo Jardim ter como alternativa. É isso aí, pessoal. Com a vitória sobre o Flamengo de 2-1 no domingo, dia 4, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encerrou um incômodo jejum. Desde 2018, a Raposa não derrotava a equipe rubro-negra e era quase 7 anos sem terminar um jogo na frente do time carioca, né? A zaga do Cruzeiro se destacou nessa vitória sobre o Flamengo. Kaique, Fagner, Fabrício Bruno e Vilauba foram praticamente perfeitos no embate individual. Quando passou por eles, o adversário parou em Cássio, que não teve como evitar o belo chute de Arrascaeta. Gabriel Barbosa foi o algoz do rubro-negro. Ele teve um pênalti para bater nos acréscimos e perdeu, mas marcou no rebote. Com o triunfo, o Cruzeiro permanece no G4 do Campeonato Brasileiro. A Raposa agora é a 4ª colocada com 13 pontos. O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, dia 7, às 18h30, quando enfrenta o Muxuca Runa do Equador pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileiro, o time celeste enfrenta o Sport no próximo domingo, dia 11, às 16 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. Vou ficando por aqui, mas já deixe seus comentários e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!